Por que o PlayStation 5 Pro, que neste momento em que eu gravo esse vídeo sequer existe, está provocando a fúria, a ira e a revolta dos gamers da Sony? E digo mais, se a gente olhar no sentido mais amplo, tem que provocar a ira de todos os jogadores, todos os gamers da atual geração de videogames. Eu gravei um vídeo recentemente comentando a crise no mercado de ela é real, porque a bolha está estourando e a conta não está fechando para os desenvolvedores. Mas aí vem um vazamento que fala sobre o quão poderoso vai ser o PlayStation 5 Pro. E aí esse vazamento foi confirmado. E os gamers da Sony estão furiosos com tudo que vai vir por aí. Eu vou explicar o que está acontecendo, porque pode ser confuso para algumas pessoas, já que melhorias técnicas, em tese, significam maiores vantagens para os jogadores, mas nesse caso, acho que toda a geração PlayStation 5 e Xbox Series acabou tomando no zerinho, porque, Jesus amado, que baita estelionato que Microsoft e Sony executaram para cima dos clientes dos consoles da atual geração. Olá para todo mundo, eu sou Eduardo Moreira. Você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você encontrar por aí, porque afinal de contas, eu estou do lado de vocês, gamers da atual geração, porque o que Microsoft e Sony fizeram na prática nessa geração de consoles de videogames é simplesmente uma vergonha, um estelionato, uma mentira, como diz o padre Quevedo. Vamos lá. O vazamento do PlayStation 5 Pro, você pode encontrar as especificações em outros canais de vídeos, em outros sites. Eu não vou ficar listando quais são essas especificações, porque primeiro, eu não tenho elas aqui, e segundo, o meu objetivo é esse bate-papo para explicar o cenário de momento. Mas, em linhas gerais, esse console vai vir muito mais poderoso do que o PlayStation 5. Não à toa, executivos da Sony afirmavam com todas as letras, executivos e também desenvolvedores de jogos afirmavam com todas as letras que o PlayStation 5 estava chegando no seu ciclo de vida, no fim de ciclo de vida. E por que isto era declarado em prosa e verso por todos os envolvidos? Porque aquilo que é considerado uma geração intermediária, já que a gente está falando do PlayStation 5 Pro, pode ser muito bem visto ou encarado como uma nova geração de console. E o que é pior, esse PlayStation 5 Pro tem muito maior potencial técnico para cumprir todas as promessas que a Sony fez para que o PlayStation 5 executasse jogos, por exemplo, a 4K com 120 FPS. Quem tem o PlayStation 5 sabe que isso nunca aconteceu. São raríssimos os jogos que podem rodar em 4K a 120 FPS, para não dizer nenhum que preste. E em alguns casos, ou você tem o 4K, ou você tem a reprodução em 120 FPS. E aí que está o problema. Isso aconteceu tanto no PlayStation 5 com a Sony, quanto com o Xbox Series na Microsoft, falando especificamente do Xbox Series X, porque quem comprou o Series S se deu bem, porque já que a Microsoft também não entregou jogos que explorassem todo o teórico potencial do Xbox Series X, se deu bem porque o Series S rodava os seus jogos de boa, de uma forma mais casual, sem complicar muito a vida dos usuários, e aproveitando aquela propensão dos jogadores em rodar aqueles jogos de final de semana sem muito compromisso. Sony e Microsoft venderam a ideia de que os gamers poderiam acompanhar a evolução técnica das TVs. Porque, convenhamos, preço de TV 4K de 10 anos para cá despencou. E as novas TVs que chegaram no mercado, onde algumas delas têm até um preço considerável, mas já contam com recursos técnicos específicos e pensados em explorar aquilo que, teoricamente, os consoles da atual geração poderiam entregar de máxima performance. Porém, nós nunca tivemos jogos que exploravam isso, nunca tivemos também os próprios desenvolvedores
com todas as dificuldades que tiveram com a pandemia e essa atual crise que está resultando em uma bolha financeira que não está fechando, tanto para a Microsoft como para a Sony, porque a leva de demissões aconteceu, porque as duas precisam se manter sustentáveis no mercado de games. E isso não está acontecendo, apesar da própria Sony vender o dobro que a Microsoft no mercado. Então, esses fatores combinados resultaram em jogos que, na grande maioria dos casos, rodavam nos consoles da atual geração e também da geração anterior. Quem manteve o PlayStation 4 e o Xbox One X se deu bem, porque testemunhou toda uma geração nova a acontecer, sem ter jogos exclusivos e com pouquíssimos jogos, para não dizer nenhum, que exploravam o potencial técnico teórico, e agora a gente sabe que é teórico, que os desenvolvedores, os fabricantes de consoles prometeram e não cumpriram. Agora vem a Sony prometendo um PlayStation 5 Pro com o poder de descobrir a cura do câncer e declarar basicamente para todo mundo que comprou o PlayStation 5 que vocês foram trouxas e otários por investir nesse console que prometeu e não cumpriu. De novo, isso não é uma exclusividade dos proprietários do console da Sony. Aconteceu exatamente a mesma coisa para aqueles usuários da Microsoft, dos usuários Xbox, que investiram dinheiro no Xbox Series X, e também a gente vai ter uma geração intermediária do console da Microsoft em breve, já que os planos foram vazados durante o processo de conclusão de compra da Activision Blizzard King. Este é o cenário de momento, e eu entendo perfeitamente por que um proprietário do PlayStation 5 está furioso com a Sony, porque vem um console muito mais potente que, na prática, é esse console que vai entregar os jogos em 4K 120 FPS, algo que a geração anterior, ou a atual geração, dependendo da perspectiva, prometeu e não cumpriu. E pior, com certeza vai ser um console que vai custar muito mais caro do que a atual geração, que, por sinal, teve seu preço reduzido até por conta do passar do tempo. Nem parece que foi tanto tempo assim, já que durante a pandemia o tempo passou mais devagar e a nossa vida meio que perdeu alguns anos, a gente nem percebeu. Mas todos os envolvidos no processo encaram o PlayStation 5 como uma galinha morta e vai lançar um novo console para poder finalmente entregar aquilo que era prometido pela atual geração, mas custando muito mais caro. Não sei se essa manobra que Sony e Microsoft vão executar vai ser a melhor ou a mais aceitável para poder, inclusive, fazer com que as duas se mantenham no jogo do mercado de consoles. Sinceramente, eu não sei. Agora, pode ter certeza. O simples vazamento das especificações técnicas do PlayStation 5 Pro já deixou com justiça um grande grupo de jogadores do PlayStation 5 e de proprietários do console da atual geração enfurecidos. E imagina quando o preço for anunciado. E aí, eu acho que não vai agradar a ninguém, mesmo se ele for mais caro, e inclusive se ele mantiver o preço do PlayStation 5. Porque, em termos práticos, Sony e Microsoft, eu não digo que enganaram, é um termo forte, mas para mim é estelionato tecnológico. Eles prometeram algo e não cumpriram, e os jogadores compraram, investiram nesses consoles acreditando que um dia receberiam jogos exclusivos e jogos que pudessem rodar dentro das capacidades técnicas ou das características técnicas teoricamente prometidas pelas duas. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Eu estou muito curioso para testemunhar como que vai ser a reação dos gamers conforme as informações sobre os novos consoles vão chegar. Mas, neste caso em específico, com o vazamento das especificações técnicas do PlayStation 5 Pro, olha, gamers do PlayStation 5 e do Xbox Series X têm que segurar as mãos juntas, levantar as mãos e fazer o Genkidama e reclamar com muita força de Microsoft e Sony, porque é a prova cabal, esse vazamento, esse simples vazamento de informações, é a prova cabal de que a dupla que hoje comanda o mercado de videogames simplesmente mentiu para todo mundo e agora quer corrigir o erro ou entregar tudo aquilo que prometeu em um console novo e mais caro. E a gente vai ter que lidar com isso. Olha, vai ser divertido
ver os comentários da galera reclamando do que esse vazamento representa, e ele representa muito mais do que enfurecer um grupo de jogadores. Nintendo, eu sei que você está anotando tudo com muita calma e atenção. Vê lá o que você vai fazer com o Nintendo Switch 2, tá? E eu começo a acreditar que de todas essas 3 gigantes do mundo de videogames, a Big N foi aquela que melhor entendeu o seu próprio cenário e agora vai vir com o Nintendo Switch 2, que deve ser melhorado e mais. Os vazamentos já afirmam que ele vai ter um desempenho de um PlayStation 4. Olha os japoneses, depois das burradas com o Nintendo Wii U, os japoneses dando os passos certos. Quem diria, hein?